Sejam bem-vindos à aula Básicos de Pokémon com o Professor Caio. Na aula de hoje eu vou te explicar o que é um Pokémon e eu vou te ensinar os conceitos mais básicos de Pokémon. Isso aqui não é aplicável só para Pokémon Champions, é aplicável para qualquer jogo de Pokémon que você for jogar e tenha batalhas. Então já manda esse vídeo para sua mãe, para seu pai e para o seu amigo que não entende nada de Pokémon que você quer que jogue com você. Dito isso, bora pro vídeo. Na aula de hoje eu vou levar em consideração que você nunca jogou Pokémon antes, que você só conhece Pokémon como os bichinhos coloridos que vêm de cartinha e boneco. Eu vou explicar para você hoje o básico do básico de Pokémon, que você precisa saber mais básico assim. Então vamos lá. Então, o que é um Pokémon? Se você está começando agora, pode parecer que essa resposta é uma parada simples. E falar assim, um Pokémon é um monstrinho que luta, mas é um pouco mais do que isso. Tem bastante coisa por trás de cada Pokémon. Para entender como é que uma batalha Pokémon funciona, você precisa entender algumas coisas básicas. Espécie, tipo, habilidade, stats, movimentos e item. É isso que eu vou explicar hoje para você. Eu vou usar o Arcanine como exemplo durante praticamente toda essa aula, porque ele tem características o suficiente para eu mostrar isso para você. Então vamos começar do começo. Espécies e formas. Primeiro, espécie. Esse Pokémon aqui é o Arcanine. A espécie dele é Arcanine. Só que existe um detalhe importante. Alguns Pokémon, vários na verdade, possuem formas diferentes. O Arcanine, por exemplo, pode ser esse Arcanine normal ou pode ser o Arcanine de Hisui, que é esse daqui. Os dois são Arcanine, mas eles são diferentes. Esses aqui não são simplesmente o mesmo Pokémon com uma aparência diferente. O Arcanine normal é do tipo fogo, o Arcanine de Hisui é do tipo fogo e pedra, além de ter stats, habilidades e golpes diferentes. Então guarda isso. Espécie não necessariamente significa uma única versão daquele Pokémon. Existem Pokémon com formas diferentes e essas formas diferentes podem mudar bastante o jeito que eles funcionam. Agora vamos para uma das coisas mais importantes de Pokémon, a tipagem. Todo Pokémon tem um ou dois tipos. O Arcanine normal tem um tipo, fogo. O Arcanine de Hisui tem dois tipos, fogo e pedra. E é aqui que entra o famoso Type Chart, que é esse negócio monstruoso que está aqui. Pensa nele como uma tabela. Essa tabela aqui diz quais tipos são fortes e quais tipos são fracos contra outros tipos. Um Pokémon do tipo fogo, por exemplo, ele vai ser fraco à água, vai ser fraco a chão e vai ser fraco à pedra. Então, se você acertar um Arcanine normal com um golpe de água, por exemplo, ele vai tomar o dobro de dano que ele tomaria por um golpe neutro. Por outro lado, um Pokémon do tipo fogo resiste fogo, grama, gelo, inseto, metal e fada. Então, se você acertar um Pokémon do tipo fogo com qualquer um desses tipos, ele vai tomar só metade do dano que ele tomaria por um golpe neutro. Todos os outros tipos que eu não mencionei aqui são neutros contra o tipo fogo. Até aqui é simples, o problema começa quando a gente adiciona Pokémon com dois tipos na jogada. Vamos voltar aqui para o Arcanine de Hisui. Ele é tipo fogo e pedra. Aqui você vai ter que juntar as interações dos dois tipos, e isso pode gerar umas coisas bem interessantes. Por exemplo, fogo é fraco contra água, e pedra também é fraco contra água. Então, quando você acerta o Arcanine de Hisui com um golpe de água, ele toma 4 vezes o dano, porque os dois tipos dele são fracos, então você soma as fraquezas. Isso aqui é uma fraqueza quádrupla, mas o contrário também pode acontecer, e a gente tem esse exemplo no próprio Arcanine. Veja aqui como os dois tipos de Arcanine, fogo e pedra, resistem fogo, então ele tem uma resistência quádrupla. Então aqui, se você acertar ele com um golpe de fogo, ele vai tomar só 1/4 do dano que ele normalmente tomaria. E de resto, você vai somar as fraquezas e resistências. Então, o Arcanine de Hisui vai resistir aos tipos voador e veneno também, porque pedra resiste a esses tipos. Ele também vai ter novas fraquezas que vêm do tipo pedra, tipo essa daqui para o lutador. E também existem as imunidades. Tá vendo esses zeros aqui na tabela? Esses aqui são as imunidades. E eu vou pegar o Gholdengo de exemplo para explicar isso aqui. Pode ver que o Gholdengo é do tipo metal e fantasma. E metal, se você olhar na tabela, ele é um tipo fraco a lutador. E fantasma é um tipo que é totalmente imune ao lutador. Nesse caso aqui, a imunidade é mais importante que a fraqueza, ela sobrepõe a fraqueza. Então, mesmo que o tipo metal seja fraco, o Gholdengo vai ser totalmente imune ao lutador, porque ele tem a tipagem de fantasma, mesmo que metal seja fraco ao lutador. Então a regra fica fácil. 2 significa fraqueza, 1/2 significa resistência e 0 significa imunidade. E quando o Pokémon tem dois tipos, você só multiplica. Então, 0 multiplicado por 2 continua sendo 0. Então, imunidade sobrepõe fraqueza. Agora que você já entendeu o que as tipagens fazem, vamos para outra característica dos Pokémon, as habilidades. Todo Pokémon tem pelo menos uma habilidade disponível. Algumas habilidades fazem coisa fora de batalha, que nem Pick-up, que pega itens do chão enquanto você anda, mas a maioria interfere diretamente no combate. O Arcanine, por exemplo, tem 3 habilidades. Ele tem Intimidate, ele tem Flash Fire e ele tem Justified. Só que você só pode ter uma habilidade por vez. Então veja aqui como no meu Arcanine eu escolhi Intimidate. O Intimidate, por exemplo, ele diminui o ataque dos Pokémon do oponente toda vez que ele entra em batalha em um estágio. Eu vou explicar o que são estágios em outro vídeo, não nesse, mas o que você tem que entender é que ele entra no campo, ele diminui o ataque dos oponentes. O Flash Fire do Arcanine faz com que ele seja imune a movimentos do tipo fogo, e se ele for acertado por um movimento do tipo fogo, os movimentos do tipo fogo dele vão dar mais dano.
E o Justified aumenta o ataque do Arcanine toda vez que ele é acertado por um movimento do tipo Dark. E perceba uma coisa, você não precisa apertar nenhum botão para ativar essas habilidades. Elas ativam sozinhas, elas funcionam de uma maneira totalmente passiva. Se você jogar LoL, primeiro, sinto muito. Segundo, você pode pensar nisso aqui como se fosse a passiva de um personagem. Agora vamos falar dos números que definem como um Pokémon funciona. Os stats. Todo Pokémon tem 6 stats. HP, ataque, ataque especial, defesa especial e velocidade. Cada Pokémon possui diferentes valores de stat. E sim, isso muda entre Pokémons da mesma espécie, então o Arcanine de Hisui tem status diferentes do Arcanine normal. O Arcanine normal tem 90 de HP, 110 de ataque, 80 de defesa, 100 de Special Attack, 80 de defesa especial e 95 de velocidade. A soma de todos esses status base aqui se chama BST, Base Stat Total. Existem Pokémon com BST mais altos e Pokémon com BST mais baixo. Não leve isso tão em consideração quando você for pensar em qual Pokémon é melhor que o outro, porque o melhor Pokémon do jogo tem 530 de BST. Então não significa tanta coisa assim, e tem outras coisas mais importantes que isso, mas é importante. Então, o que cada um desses status fazem? Vamos lá. Primeiro eu vou explicar para as pessoas esquisitas que jogam LoL, depois para as pessoas normais. Se você joga LoL, eu coloquei uns ícones aqui para ajudar. O HP funciona igualzinho ao HP do LoL, o ataque é tipo AD, defesa é tipo armadura, Special Attack é tipo AP, Special Defense é tipo MR e o Speed é mais parecido com Attack Speed do que Move Speed. Então, se você joga LoL, provavelmente já entendeu isso aqui. Agora para as pessoas normais. O HP são os Hit Points. Ele determina quanto de dano seu Pokémon pode tomar no total antes de desmaiar. O ataque determina quanto de dano você vai dar com seus golpes físicos, já chego lá. A defesa vai definir quanto dano você vai tomar de ataques físicos. E aí fica a mesma coisa para ataque especial e defesa especial. O ataque especial define quanto dano você vai dar com ataques especiais, e a defesa especial, quanto dano você vai tomar de ataques especiais. E aí a gente tem a velocidade, que é o mais complicadinho dos 6. E é aqui que entra a diferença-chave de Pokémon e outros jogos de turno. Talvez você pense em Pokémon como um jogo de turno que nem Persona ou até que nem xadrez, em que você joga, depois seu oponente joga, você joga e depois seu oponente joga. Mas não é assim. Pokémon tá mais parecido com pedra, papel, tesoura. Você e o seu oponente jogam ao mesmo tempo e vem o resultado do turno. E aí, o que define que Pokémon que se mete primeiro? Justamente, a velocidade. O Pokémon com o maior número de velocidade bate primeiro. Caio, e se os dois Pokémon tiverem o mesmo número de velocidade? Aí é aleatório. A gente chama isso de Speed Tie. E, sim, é bem frustrante. E agora que você entende como os status funcionam, vai ficar mais fácil você entender como é que os movimentos funcionam. Mas antes, eu preciso explicar pra você como é que você faz pra melhorar os seus stats. E aqui vem um bicho de 7 cabeças, EVs e IVs, assustador. Calma, é bem simples de explicar. Os stats não são exatamente fixos, tem maneiras de você aumentar e diminuir eles. A primeira e a mais simples é a Nature, que é essa daqui que tá aqui embaixo, e fica ali no cantinho, no showdown. Uma Nature vai aumentar um stat em 10% e diminuir outro em 10%. Por exemplo, a Nature Adamante, que é a que eu uso no Arcanine, ela aumenta em 10% o ataque físico e abaixa em 10% o ataque especial. E também existem Natures neutras. Veja aqui, no Champions a gente só tem a Nature Serious, que é uma Nature que aumenta o mesmo stat que ela baixa. Então no fim do dia ela não faz nada. E seu Pokémon fica com os mesmos stats de antes. Além das Natures, existem os valores internos e os valores de esforço, que em inglês é EVs e os IVs ali do outro lado. Nos jogos tradicionais, você tem que aumentar os seus pontos com os EVs. Você tem vários pontos para distribuir, de 0 a 252, e dependendo de quantos pontos você colocar e dependendo do nível do seu Pokémon, ele vai te dar mais status. E aí ele dá uma quantidade de status diferente dependendo de cada nível, mas no nível 50 funciona da seguinte forma. O primeiro pontinho que você vai colocar em cada stat custa 4, e depois todos os outros pontos que você quiser colocar custam mais 8. No Pokémon Champions, que é o foco aqui do canal, isso foi simplificado para ajudar os novos jogadores e os antigos também. Agora você tem só 66 pontos e cada ponto aumenta um stat diretamente. E você ganha um ponto extra também, comparado a esse sistema aqui antigo, que é o que tem no Showdown ainda. E esses aqui são os IVs, que são os valores individuais. Esses aqui são definidos a partir do momento que você pega os Pokémon. Esse aqui, quando você pega um Pokémon, vem tudo zerado. Quando você pega um Pokémon, ele vai vir com esses números aqui de 0 a 31. Obviamente é melhor que eles estejam no 31. Nos jogos antigos não tinha como mudar isso, então por isso que você vai ouvir IVs perfeitos, mas nos jogos novos você tem como mudar isso com o item Bottle Cap. E no Pokémon Champions, que é o foco aqui do canal, isso aqui foi simplesmente removido, e todo Pokémon já vem com 31 em tudo, para ficar bem mais fácil. Uma ótima mudança, na minha opinião. E com isso aqui você tem que entender o seguinte, dois Pokémon da mesma espécie podem ter stats completamente diferentes por causa disso aqui. Então, tenha isso em mente. Interrompendo aqui no meio do vídeo, para te avisar que eu faço lives aqui no canal. Se você quiser participar das lives do canal, você pode acompanhar o Twitter do canal, KaiVGC67, ou o Discord do canal. Os dois vão estar aí na descrição. Então se inscreve aí, dá like e hype o vídeo.
Por favor, eu tô passando fome. Agora a gente chegou na parte que a gente vai colocar esses números todos em prática, os movimentos. Cada Pokémon aprende determinados movimentos, vários movimentos. Esse conjunto de movimentos que um Pokémon aprende é chamado de Move Pool. E embora seu Pokémon pode aprender diversos movimentos, para cada Pokémon você vai ter que escolher só 4. Esses movimentos são divididos em 3 grupos: físico, status e especial. Os movimentos físicos são os que usam o seu ataque para determinar o dano que você vai dar e sua defesa para determinar o dano que você vai receber. O especial, como você deve ter adivinhado, usa o seu ataque especial para definir quanto dano você vai dar e a sua defesa especial para quanto dano você vai receber, com algumas exceções. E os movimentos de status, o que eles fazem? Qualquer coisa que você puder imaginar. Aqui eu separei 3 movimentos que o Arcanine aprende para usar de exemplo. Então, como você pode ver, todo movimento tem um nome, todo movimento também tem um tipo, e ele tem uma categoria, que eu expliquei ali em cima. Os movimentos especiais e físicos, eles vão ter isso aqui, ó. Isso aqui é o Power, ou Base Power. Quanto maior esse número, mais dano dá. Isso aqui é a precisão do golpe. Ela pode de 30% até 100%. Se é 100%, significa que o golpe nunca erra. Se é 30%, significa que ele tem 30% de chance de acertar. Ele também pode ser assim, ó, com a accuracy só um tracinho. Isso significa que esse golpe nunca erra. Em qualquer condição, esse golpe nunca vai errar. Isso aqui é o PP, isso aqui significa quantas vezes você pode usar esse movimento por batalha. E aqui são os efeitos secundários dos golpes. Então você pode ver que Dragon Pulse não tem nenhum efeito secundário. Double Edge tem 33% de recoil, ou seja, 1/3 do dano que você der, você vai tomar de volta. E o Curse, ele vai tirar sua velocidade, aumentar seu ataque e sua defesa. E se você for do tipo Ghost, ele só vai causar o efeito Curse. Aqui eu também peguei o ataque Head Smash de referência, que é um ataque que tem um power bem grande, só que ele tem só 80% de precisão. E ele te dá metade do dano que você deu de volta em você. E esses aqui são os seus 4 slots de movimento. Então você vai ter que colocar um em cada um aqui. Isso aqui é uma print do Showdown que todo mundo usa para treinar e testar Pokémon. E aqui você pode ver os 4 slots, né? Os 4 espaços de movimento que você pode ter. Então, um movimento de status não necessariamente significa que ele não vai dar dano, mas significa que ele vai fazer uma outra coisa que não é dar um dano direto. Existem movimentos de status que causam dano. Não é o caso desse aqui, mas tem seus exemplos. Então tenha em mente que escolher um movimento não necessariamente significa olhar um número maior e ver qual vai dar mais dano. E sim, você escolher um que seja constante. Head Smash, por exemplo, muita gente não gosta de rodar, porque ele não é constante e tem um recoil muito grande. Enquanto um movimento com 100% de precisão talvez seja mais útil e seja melhor para você a longo prazo. E já que a gente está falando de movimento de status, já deixa eu te explicar o movimento de status mais importante do jogo, o Protect. O Protect impede que um Pokémon seja afetado por qualquer movimento durante um turno. Parece muito forte. E aí você pode pensar, é só proteger todo turno? Não. Na primeira vez, ele funciona normalmente 100% das vezes. Mas se você tentar usar Protect de novo no próximo turno, a chance dele funcionar diminui. E vira só 1/3. E se você ficar usando consecutivamente, ela sempre vira 1/3 do que era a chance anterior. Então a segunda vez consecutiva que você usar vai ser 1/3, a terceira vai ser 1/9. Então, a primeira vez que você usar Protect vai funcionar 100%, depois a chance dele funcionar é 1/3 e depois vai ser 1/9. E se falhar, você vai ficar desprotegido e você perdeu um turno. Se você intercalar com outro movimento, ele volta a funcionar 100%. Então é assim que usa Protect. E o Protect é muito importante em batalhas 2 contra 2, que é o formato oficial do competitivo, mas isso eu vou falar mais pra frente em outra aula. Por fim, a gente tem que falar dos itens, os Held Items. Todo Pokémon tem um espacinho para ele carregar um item durante a batalha. Esses itens são chamados de Held Items. E assim como as habilidades, esses itens também funcionam de forma totalmente passiva, você não tem que apertar um botão para ativar eles. Com exceção das Megstones e Cristais Z, mas isso fica para outro vídeo. O Leftovers, por exemplo, recupera um pouquinho de vida no final de cada turno, e isso é o que ele faz. Para saber o que o item faz, é só você ler esse texto aqui. Alguns itens funcionam quando você atinge certas condições. Esse aqui, por exemplo, é a Citrus Berry. A Citrus Berry recupera 1/4 do seu HP máximo toda vez que você fica com menos da metade da vida. Só que você só pode fazer isso uma vez, porque seu Pokémon comeu a Berry, você não pode comer a Berry de novo. Isso é um item consumível, então depois que você usou uma vez, você perdeu esse item durante aquela batalha. Existem alguns itens, como esses 4 aqui, Choice Specs, Choice Scarf, Choice Band e Assault Vest, que eles são bons, mas eles vão te dar alguma desvantagem. O Assault Vest vai aumentar muito a sua defesa especial, mas você só vai poder escolher movimentos que dão dano, ou seja, só movimentos físicos ou especiais, nada de movimentos de status. Esses 3 aqui, Choice Band, Choice Scarf e Choice Specs, são chamados itens de Choice. Eles vão aumentar, respectivamente, o seu ataque, velocidade e ataque especial. Aumentar muito. Só que você só vai poder ficar usando o primeiro movimento que você escolher. Então, se o meu Arcanine clicou
Head Smash com o Choice Band, ele só vai poder clicar Head Smash até eu tirar ele do campo e trazer ele de volta, quando aí eu vou poder escolher outro movimento para ficar travado naquele movimento. Mas os itens são como os movimentos de status, eles podem fazer qualquer coisa. Então, vamos para o fechamento dessa aula aqui. Cada Pokémon tem uma espécie, e na mesma espécie podem ter Pokémon diferentes. Veja o Arcanine e o Arcanine de Hisui. Eles têm status diferentes, tipagens diferentes, golpes diferentes, mas são da mesma espécie. Os dois são Arcanine. Todo Pokémon vai ter um ou dois tipos, que vai definir sua fraqueza, resistência e o seu Stab. Acabei de perceber que eu não expliquei o que Stab significa. Stab é uma sigla para Same Type Attack Bonus. O que isso significa? Isso é um bônus para se você usar um ataque do mesmo tipo do seu Pokémon. Então vamos pegar o Arcanine de novo de exemplo. O Arcanine, toda vez que ele usa um movimento de fogo, ele vai dar mais dano com esse movimento de fogo do que ele daria com qualquer outro movimento. Especificamente, ele dá 1.5 vezes mais dano. O Arcanine de Hisui, como ele tem dois tipos, fogo e pedra, ele vai dar mais dano tanto com o movimento de pedra quanto com o movimento de fogo. E é por isso que geralmente você vai querer que seu Pokémon tenha dois tipos. Isso não significa que você não vai querer usar movimentos de outros tipos. Na verdade, você geralmente vai, isso é chamado de cobertura. Mas, novamente, isso fica para a próxima aula. E essa é a outra coisa que a tipagem serve para fazer. Não é só fraqueza e resistência, ela também define seu Stab. Agora, podemos voltar para o vídeo. Todo Pokémon tem uma habilidade passiva que vai mudar a forma como ele vai funcionar em batalha. Você não precisa clicar nenhum botão para ativar essa habilidade, ela ativa sozinho. Todo Pokémon possui stats que determinam coisas como HP, dano, resistência e velocidade. O seu Pokémon pode ter até 4 movimentos que estão escolhidos dentro da sua Move Pool, então o seu Pokémon só pode usar golpes que ele aprende. E ele também pode carregar um item que também é passivo, assim como a habilidade. E juntando todas essas coisas, você tem um Pokémon. E isso é o básico de Pokémon. E na próxima aula a gente vai aprender o que realmente importa. Pegar tudo isso, montar um Pokémon e levar ele para a batalha. Por hoje é só. Abraço. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu esse vídeo aqui até o final. Esse vídeo aqui foi a minha pedra de Sísifo. Eu tive todos os problemas possíveis para fazer esse vídeo. Como vocês devem ter percebido, eu comprei um Chroma Key e foi o Chroma Key chegar que a minha webcam quebrou. E eu tive que usar o meu celular como webcam. Ponto é, eu não tenho um suporte de celular, então eu tive que usar um sapato para segurar o meu celular. Não satisfeito com isso, o CapCut, que era o editor que eu usava, decidiu colocar uma marca d'água no meu vídeo. E eu não ia deixar meu vídeo com marca d'água. Aí eu tentei baixar o DaVinci Resolve para tentar consertar essa marca d'água, e o DaVinci Resolve corrompeu meu projeto inteiro e eu tive que editar o vídeo inteirinho de novo. Então, pelo amor de Deus, dá like, se inscreve, manda pro seu pai, sua mãe, amigo, cachorro, papagaio e hype o vídeo. Se você tiver no celular, hype o vídeo, pelo amor de Deus, o YouTube tá capando mesmo. Por hoje é só. Obrigadão.